Fala galera, estamos de volta com Vá Bem Neném, parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio e o SEV CPC Vestibulares. Lembrando, daqui a pouco, Veste SEV. E quando a pessoa pergunta, como é que pode ter um Veste SEV? É porque SEV é SEV. Então agora, venha para cá meu amigo Juscelino, mais uma questão para você e depois tem a Fernandinha. Pronto, pode deixar. Beleza? Conte Vamos lá, comigo. vamos lá. Retomando, olha só, um dos conteúdos mais cobrados na prova, estatisticamente falando, é um dos conteúdos mais abordados, ele não poderia faltar aqui na aula de hoje, o modernismo. O modernismo ele surge depois de uma paralisia de uma literatura omissa dos últimos 40 anos. As duas últimas décadas do final do 19 contavam com uma poesia, parnasianismo e simbolismo, uma com maior penetração do que a outra. Mas o modernismo chegou com o pé na porta. O modernismo chegou porque o Brasil estava com o relógio estético desatualizado em relação ao que acontecia pelo mundo. Juscelino, que parte do modernismo a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trouxe esse intervalo de tempo desde a famosa Semana de Arte Moderna. Eles escolheram uma data perfeita, eles escolheram o ano de 22, a comemoração do centenário da independência. Escolheram um mês perfeito, o mês do carnaval, simbólico para aquilo que os modernistas queriam fazer. E São Paulo, que contava em 22 com metade da população com imigrantes italianos, talvez super habituados àquilo que os modernistas queriam apresentar. Juscelino, essa primeira fase é chamada de fase heróica. É claro que eles, representando uma vanguarda, e todo vanguardista enfrenta resistência, suas propostas são consideradas anômalas, tem uma espécie de estranheza na produção, é de um ineditismo, e nós temos naturalmente uma blindagem contra novidades. A Semana de Arte Moderna ela chega com princípios. Primeiro, ela é marcada por esse espírito, um espírito que faz oposição a tudo que representasse o passado. E nenhuma arte representava mais o passado do que a poesia parnasiana. Com seu engessamento, com sua dureza, com a sua rigidez, os modernistas trouxeram uma arte completamente antipática a essa postura estética aqui. Olha para cá, antipassadistas. Os autores modernistas, então, tinham uma familiaridade, uma ligação com a modernidade, com o futuro, com o progresso, com as novidades que o mundo moderno vivia. E tudo que representasse o passado, inclusive a poesia, era rejeitado por esses poetas aqui. E a influência principal deles, Juscelino, o futurismo. Dentro das vanguardas europeias, a que mais afetou a estética do nosso modernismo são os futuristas. E eu vou te mostrar já já em um texto, um manifesto do futurismo. O modernismo ele é marcado principalmente por essa postura anárquica. Ele tem uma aversão a qualquer tipo de enquadramento, a qualquer tipo de regramento, a anarquia verbal. Enquanto a escola, daqui os modernistas faziam oposição, era marcado por essa rigidez, os modernistas, olha para cá, eles usavam os versos brancos. Enquanto havia uma obsessão à época, acreditava-se num conceito menor de arte, de que para ser poesia tinha que ter rima, os autores modernistas disseram assim: não, 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 não. Os versos brancos, ver beleza, inclusive no prosaico. Olha para cá, a síntese. Enquanto os poetas protocolares parnasianos tinham uma preferência pelo aquele modelo, pelaquela forma dos sonetos, os autores aqui vão ter a preferência da síntese. Os versos curtos serão uma das marcas dos autores modernistas. Professor, enquanto os poetas em voga na época, que tinham sucesso, tinham uma preferência por aquela numerologia, contar os versos de um poema, aqui não, os versos livres, e também uma linguagem coloquial. A literatura modernista dizia que não necessariamente o poeta precisa ter, né, essa preocupação com a normatividade da gramática. E essa impressão digital que você está vendo aqui, o espírito maior da poesia modernista é esse nacionalismo. Juscelino, tem exemplos de poesias que podem ilustrar aquilo que tu está dizendo? Tenho. Olha para cá, poema do Beco, Manuel Bandeira. Que importa a paisagem, a glória, a Baía da Guanabara, a linha do horizonte, ou seja, outros poetas cantaram a lua, os astros, os mares, as coisas grandes. Manuel Bandeira diz: o que eu vejo é o beco, o que eu vejo é o menor, as flores que não têm perfume, aquilo que todo mundo considera insignificante. Olha só, o menor poema da língua portuguesa. Tá aqui, o título é esse, Amor. E o texto só podia ser dele, Oswald, sempre brincando com as possibilidades estéticas. Se não tem um número fixo de palavras que tem que ter um verso, então pode ser só uma. Isso foi libertador, porque depois daqui, todos os outros que sucederam os modernistas se aproveitaram desses alargamentos estéticos que eles conseguiram.
E por último, eu trouxe aqui um texto para ilustrar o nacionalismo modernista. Erro de português. O título do texto sugere um desvio da norma culta, mas não é isso não. Olha o que ele diz aqui para mim. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, olha só, ele usou o singular no lugar do plural. Lembra que recurso estilístico é esse aqui? Usar o singular no lugar do plural? Quando o português chegou, são os europeus. Chegou debaixo de uma bruta chuva, uma referência histórica, a Carta do Caminha. Vestiu o índio. Aqui o processo de aculturação. Aqui, aquele erro do português foi esse. Foi vestir o índio. Foi impor sua cultura europeia ao nativo brasileiro. E aqui, nesse verso curtinho, ele diz aquilo que pensa sobre esse processo de aculturação. Ele diz: que pena isso aconteceu. Quem dera tivesse acontecido o contrário. Quem dera isso não tivesse acontecido. Fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Aqui o Oswaldo está dizendo assim: quem dera o contrário tivesse acontecido. O índio tivesse tirado a roupa do europeu, nós teríamos posto a nossa cultura sobre a deles, não recebido mansamente como recebemos. Então, esses alargamentos estéticos dos versos curtos, dos versos brancos, do prosaico e do nacionalismo são nortes primários do modernismo aqui. Olha essa pergunta aqui. Qual é a pergunta do nosso texto hoje? O documento de Marinet, de 1909, propõe as referências estéticas do futurismo. Esse texto é chamado de manifesto. Ele é uma espécie de norte, de bússola, de farol para aquilo que os modernistas vão seguir, que valorizam os modernistas, influenciados por esse manifesto, fizeram justamente dele o mapa de sua arte. O que diz parte desse fragmento que a questão trouxe para nós? Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais para a nossa poesia. Daí os modernistas, com seu atrevimento estético. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono, mas queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. O modernismo é uma arte agressiva, ele tentou causar, tentou polemizar. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, ao homem moderno, contemporâneo, cuja arte ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. Dentro desse texto eu tenho uma glorificação da modernidade. Por óbvio, olhe para cá, o texto do Marinet, que propõe, que foi a base do modernismo, propõe as referências estéticas do futurismo, influência maior do modernismo, que valorizam a composição estática. Não, isso representa o passado, a poesia parnasiana. Manutenção de tradições, os modernistas eles eram opostos a isso. Como dissemos, anarquistas. Eles não se subordinavam a regras, não tinham limites. Retomada do helenismo, eles rejeitavam o passado. Olha para cá, onde é que nós temos, Juscelino, aqui, nossa resposta? A inovação tecnológica. O modernismo é a representação da inovação. Por resposta, temos letra B de bolota. Finalizando a questão, temos hoje agora a presença dela, a diva, a professora Fernanda Castro. Oi, professor Juscelino, com licença, posso ficar aqui no seu lugar? Fique à vontade, completamente. Eu tenho um negócio de lado, não sei, daqui eu acho que a aula não vai fluir. Entendeu? Daqui eu já não sei o conteúdo, entendeu? Eu venho pra cá. Ei, uma dica bem aqui, nada a ver com o Enem, deixa eu falar logo. Posso, né? Fico à vontade. Agora é o meu momento. Minha gente, primeira dica, antes de tudo, chegue organizado no dia da sua prova. Olha, vá bonito, vá cheiroso. Você estiver assim arrasado, você vai, ó, vencer o seu concorrente ali do lado. Ele vai dizer, meu Deus, que pessoa toda arrumada, toda assim bonita, cheirosa. Parece que você está, olha, organizado mentalmente. Professora, não estou. Engane a concorrência. Entendeu? Você acha que eu estou? Vamos lá. Não vou também falar sobre isso. Competências do Enem. Vamos dar uma revisada nisso aqui? Ó, trouxe aqui um quadrozinho que com certeza você já leu. Sabe por quê? Porque ele está lá na cartilha do participante. Obrigação sua, meu bebê, ler esta cartilha. Então, leia, tá? Por favor, deixe de deboche. Fernanda ainda não lê. Acabou aqui o nosso programa. Achei chique. Nosso programa. Meu Deus do céu. Acabou aqui o nosso programa. E aí você já lê a cartilha, tá bom? Competência 1, ela vai demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já dei, assim, uma pincelada nisso com o Alex aqui logo no início do nosso programa, né?
E atenção, antes de mais nada, cada competência aí 200 pontos até chegar à nossa nota 1000. Observação sobre a competência 1. Você só pode ter 2 desvios e uma falha na estrutura sintática, tá certo? Mais do que isso, você já perdeu 40 pontos. Isso tudo, Fernanda. Isso tudo. Atenção para o uso da crase, para a concordância, uma atenção gigantesca para o uso do verbo corroborar. Pelo amor de Deus, não existe corroborar com, gente. Por mais que você tenha essa vontade, este verbo é transitivo direto, meu bebê. Então, só um artigozinho ali já está mais do que maravilhoso. E cuidado, o verbo corroborar significa confirmar, afirmar e não contribuir, tá? Esse é um... Meu Deus do céu, acho que 90% dos alunos escrevem corrobora com. Por favor. Tranquilo? Competência de número 3, compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Vamos lá para 3 critériozinhos básicos? Falou de competência 2, falou de abordagem do tema completo, falou de tipo textual, falou de repertório sociocultural. Falou de repertório sociocultural, já lembra que ele tem que ser legitimado, pertinente, produtivo. Fernanda, como é que eu garanto a temática completa? Em todos os parágrafos, meu amor, você vai colocar o tema. Dica de ouro, na introdução você já coloca o tema com as palavrinhas que estão lá, tudo bem? O máximo que você conseguir, tudo bem? Fernanda, onde é que eu retomo o tema durante todo o texto? Você vai colocar ali nos tópicos frasais. Essa é a minha sugestão de coração, obviamente utilizando sinônimos sempre, que isso vai contribuir para a sua competência de número 4, mas já já eu chego lá. Depois, tipo textual, a gente vai fazer 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muita atenção na explicação, nos exemplos, isso traz a característica argumentativa desse teu texto, tudo bem? E, por fim, mas não menos importante, os repertórios. Fernando, o que seria um repertório legitimado? Meu amor, é aquele repertório que está dentro de áreas do conhecimento, arte, filosofia, sociologia, história. Dificilmente você vai colocar um repertório que não seja legitimado. Pertinente, aquele que tem relação direta com pelo menos um elemento do tema. A dica aqui é que, se você conseguir lembrar de uma obra literária, de uma série, de um filme, você já coloca esse repertório na sua introdução. É uma maneira maravilhosa de começar esse seu texto, tá? E depois nós temos aí o repertório produtivo, que é aquele repertório, diga assim, ó, integrado à discussão. Fernanda, quando a gente fala de repertório integrado, o que você quer dizer? Eu quero dizer que sem aquele repertório, a gente não vai conseguir entender o que tem em cada parágrafo. Por quê? Porque ele é necessário para embasar nossa argumentação. Quer uma dica maravilhosa? É você ler o teu desenvolvimento ou a tua introdução como se aquele repertório não estivesse ali. Se você sentir falta dele, falar, ei, fiquei sem entender quando eu li sem meu repertório. Então, isso quer dizer que seu repertório está produtivo. Curtiu essa dica? Eu acho ela assim, ó, mara. Competência 3 é tudo. Fernanda, que é isso? Tudo. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar informações, fatos, argumentos e defender o seu ponto de vista. É aqui na competência 3 que você vai dizer se você pensou antes de escrever, se você tem projeto de texto, se você esquematizou antes de escrever. Eu não posso deixar lacunas na argumentação, eu não posso desenvolver um falso argumento. Com aquele falso argumento, quando eu acredito que eu expliquei, mas na verdade eu só repeti tudo que eu disse anteriormente. Ei, você faz muito isso, por favor, pare, tá? Por favor. E, obviamente, a coerência durante o texto inteiro. Aqui a dica de ouro vai para, por favor, na sua conclusão, você precisa obrigatoriamente trazer soluções para os problemas que você trouxe lá no desenvolvimento. Parece óbvio, mas às vezes vocês me perguntam, estou super nervoso, estou super nervosa, porque eu achei que a minha conclusão ficou muito parecida com o meu desenvolvimento. A ideia é que seja isso. Se você vai dizer que, por exemplo, o Estado investe pouco, não sei, em infraestrutura, você vai pedir exatamente isso na sua conclusão, um maior direcionamento de verba para essa infraestrutura, tá? Então, a gente vai ter, basicamente, essa solução bem voltada ao desenvolvimento. Envolve coerência nesse texto inteiro, tá bom? E na introdução, se você colocou as 2 teses, por favor, que elas sejam desenvolvidas. E a ideia é que seja em ordem mesmo, tá? Então, na tese 1, você vai desenvolver no D1 e vai propor na proposta 1
tese 2, desenvolvimento 2 e proposta 2. A ordem aí segue aí como se você tivesse basicamente a organização e você fez esse estudo, esse projeto de texto prévio. Isso que eu queria dizer. Competência de número 4, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Competência de número 4, você não pode errar uma vez sequer. Não vai existir um único conector que você pode colocar de forma inadequada. Tudo bem? Colocou inadequação, menos 40 pontos. É interessante lembrar aqui do uso do onde. Às vezes vocês têm uma mania terrível. A sociedade onde não funciona, tá bom? Vamos lembrar do onde, mais voltado à questão de um lugar físico. Então, colocou o onde e aí retomou sociedade ou ideia, seja o que for, já não vai funcionar em menos 40 pontos, tá bom? E observar esses conectores de conclusão, de retomada, os locais indicadinhos. Dica de ouro, lugar de concluir é sempre no finalzinho dos teus desenvolvimentos e no último parágrafo, tudo bem? Vamos lá. Competência de número 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Muito interessante, né? Se você fere o direito humano, os direitos humanos, meu amor, você tem a sua proposta zerada. É muito grave, tá bom? Outro ponto interessantíssimo. Aqui, o Enem ele tem uma característica crucial. Sabe o que ele faz? Ele quer que você conte os elementos. Quais são os elementos que eu tenho que colocar? Agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento. Você precisa suprir esses 5 critérios maravilhosos. Minha sugestão, se você conseguir, elabore 2 propostas de intervenção. Tente fazer com que as 2 estejam completas, porque aí você vai ter 2 chances de fechar essa nota. Fernanda, mas se eu colocar uma completa, valeu? Se ela estiver completinha, contou os elementos, sim, você garantiu seus 200 pontos. Show! Deu para dar uma revisada nessas competências? Pois vamos lá. Possíveis temáticas para a redação Enem 2024. Eu sei que você estava esperando, ansioso por este momento, pois eu vou te entregar. E eu vou te entregar, na verdade, temáticas para a gente pensar em diversos eixos possíveis aqui. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você, não, adivinhar um tema não é uma preocupação minha. A minha preocupação é preparar os meus alunos para todo e qualquer tema. A minha preocupação é ensiná-los a pensar, de fato, como eu vou interpretar um texto motivador, como o meu projeto de texto ele vai ser elaborado. Muito melhor do que tentar adivinhar tema, eu preparo todos vocês para quê? Para escrever sobre qualquer um que surgir, tá? O Enem é uma caixinha de surpresas. Fala isso lá no início, quando em 2023 eu não esperava mais ali o comando de desafios e o Enem trouxe novamente. Eu fiquei, meu Deus, como assim? De novo desafios? É isso, a gente não está preparado para nada, tá bom? Então tá, a educação e a inclusão digital. A aceleração da digitalização no ensino, os desafios da inclusão no acesso à educação tecnológica podem ser abordados especialmente após a pandemia. É interessante a gente trazer essa questão da aceleração da digitalização e os desafios, na inclusão no acesso, e eu penso nesse desafio de inclusão principalmente no público do idoso. Então, eu consigo falar aí de tecnologia e idoso, como interfere essa exclusão digital dentro deste público. Então, é uma aposta, né? Eu acho que eu vou falar de uma das minhas apostas, acho que pode ser assim, tá? Não trabalhando somente a questão da educação, mas eu posso dizer que eu tenho uma aceleração no ensino. Quando você fala disso, quem são essas pessoas que não fazem parte desta inclusão? Eu posso falar dos indivíduos também com baixo poder aquisitivo, e eu estou falando também da desigualdade social. Então é isso, pensou em inclusão digital, pensou em trabalhar isso com o público idoso. Isso vai interferir, inclusive, no mercado de trabalho deste público, sabendo de uma sociedade que envelhece. Então, sim, esse é um problema muito, muito, muito importante e cabe, sim, aí para o Enem cobrar. Beleza? Saúde pública e ações governamentais. Discussões sobre o Sistema Único de Saúde. Isso pode vir como um ponto positivo e você fala, sim, de como o SUS é importante. O problema são os investimentos para, de fato, efetivar esse atendimento a todos.
Os avanços na saúde mental e as políticas de vacinação e prevenção de doenças são extremamente relevantes. Vamos falar aqui da medicina preventiva. Nós já temos programa de saúde da família, certo? Que traz aí essa assistência, mas nós ainda temos uma cultura de medicina curativa. Então, trazer esse paralelo é muito interessante, tema quente para você. Direito das minorias, a luta por igualdade de direitos para grupos marginalizados, incluindo questões de gênero, raça, orientação sexual, costuma ser ainda uma pauta muito importante. Vamos recortar? Vamos para racismo? Fernanda, acho que racismo está batido. Vamos para educação antirracista? Fernanda, que argumento eu posso trabalhar dentro desse recorte? Meu amor, a gente pode sim apresentar novamente a ideia de contexto histórico. Você que é meu aluno sabe que sim, a raiz do problema no contexto histórico entra como um argumento possível para várias temáticas. Nessa não seria diferente. Ei, tema bom se caísse, viu? Mudanças climáticas e políticas públicas. Você que você estava esperando por isso. E aí sim você vai exemplificar as queimadas, sim você vai falar sobre a importância do meio ambiente, sim você vai discutir aquecimento global. Vamos fazer isso? Vamos dar uma lida nessas temáticas que eu estou trabalhando. Fernanda, tem uma dica boa? Tenho sim. Tente ver artigos de opinião voltados a essas temáticas que eu estou trabalhando para você, que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Trabalho e economia em tempos de crise. Aqui, para falar de trabalho, eu falaria de inteligência artificial. Ela, a linda, a maravilhosa, que sim, traz várias inovações, mas sim, traz algumas consequências, assim, perigosas, que é justamente o quê? O impacto da automação. E aí nós temos outros empregos surgindo e nós não temos ainda uma sociedade preparada para, de fato, atender a essas demandas. Fora a tecnologia aí começando a substituir inúmeros empregos. Gosto desses recortes, tá? Então, não é só inteligência artificial. Eu vou falar do processo de automação e das consequências no mercado de trabalho. Tirando um pouquinho disso, dessas questões aqui, leiam sobre violência infantil. Fernanda, violência infantil. Sim, nós temos uma lei de parentalidade positiva este ano. Parentalidade positiva, sim. É um incentivo do Estado para quê? Para você criar seu filho com educação positiva. Ei, Fernanda, quentíssimo, adorei. Outro ponto interessantíssimo, a exposição exacerbada às redes sociais. Isso traz impactos gravíssimos na saúde mental. Quem mais está sofrendo com isso? Crianças e adolescentes. Ei, acho que eu dei uma ajudada, né? Lembrando que não estamos aqui para adivinhar, mas sim para prepará-los para tudo. Fernanda, se está falando para me preparar, vamos para o que interessa. Análise de texto, nota 1000 lá do Enem 2023. Olha, tirei também esse textinho lá da cartilha do participante, a cartilha que você vai ler terminando aqui o nosso programa. Está lembrado disso? Tenho certeza que está. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Por mais que tenha aparecido desafios, que é um recorte mais tranquilo, eu tenho desafio para enfrentar a invisibilidade. Quando eu falo de invisibilidade, isso já é um tema negativo. Essa invisibilidade, ela já é uma consequência. Quais as ideias que a gente poderia trabalhar? Contexto histórico. Por quê? Estou falando de minoria. Falou de minoria, contexto histórico justificaria. Vou trazer isso nesse texto, que foi justamente o que eu havia pensado. O Estado conseguiria trazer isso também, sem dúvida alguma. Quais as políticas públicas estão sendo realizadas para atender essas minorias? Vamos ver isso agora. Olha só. Ele vai começar aqui, interessante observar a estrutura da introdução. A minha introdução ela precisa ter um repertório sociocultural, eu preciso ter o tema completo e eu preciso ter as minhas teses, que serão discutidas durante o texto inteiro. A filósofa contemporânea Hannah Arendt constata, por meio do conceito denominado banalidade do mal, Fernanda, achei banalidade do mal muito, todo mundo usa. Tem problema? Claro que não. O problema é você utilizar de forma que não seja produtiva. A tendência existente na sociedade no que tange a naturalização das mazelas presentes. Então, eu naturalizei a mazela. Que mazela é essa? A invisibilidade dessa mulher no trabalho de cuidado.
Nessa vertente, a cada ponto eu chamei um conector. Percebe-se que, na realidade, a proposição teórica mencionada se torna evidente. Ei, eu normalizei um problema, isso acontece no Brasil. Sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade de trabalho e de cuidado realizado pelas mulheres. Ei, eu naturalizei o tema. Fernanda, que dica maravilhosa. Você quer nota 1000, meu bebê? Se preocupa com essa abordagem temática toda na tua introdução. Com efeito, vão ser analisados os principais intensificadores. O machismo estrutural, tese 1 vai para D1, e a omissão estatal, tese 2, vou trabalhar em desenvolvimento 2. Repertório, tema e tese. Show! Diante desse cenário, observe que eu tenho sempre um elemento SS aqui, D1, D2 e conclusão. Porque eu tenho uma ideia de que algo foi dito anteriormente. Chama tópico frasal. A persistência de um ideário preconceituoso, porque eu falei de machismo, contra o público feminino, tema, potencializa a desvalorização de atividades relacionadas ao cuidado. Tema, tese, logo no tópico frasal. Nesse viés, ele vai citar o período colonial. Já falei para você que aqui é dica. Minoria, contexto histórico justifica? A Fernanda disse que sim, vou já procurar. Quer mais outra dica? Vê se no período colonial não tinha nada parecido. Esse é um excelente. Primeiro contexto histórico que você vai buscar. Texto nota 1000 dizendo que eu estava certa. Houve a estruturação da família em valores patriarcais, de modo a haver a restrição do papel social. O que aconteceu lá perpetua aqui. Tudo que estava lá de ruim perpetua. No entanto, apesar do lapso temporal, por favor, duas retomadas, no entanto, apesar do lapso temporal, um e outro. Tais convenções ainda estão presentes no território nacional. Haja vista que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres se dedicaram mais do que o dobro de horas semanais em 2019 em comparação aos homens. Perceba, o que o dado faz? O dado prova o que eu disse. O que eu estou dizendo? Que eu continuo com a invisibilidade dessa mulher desde o período colonial. Fernanda, ela chegou com esse dado. Meu amor, ela tirou o texto motivador. Fernanda, e pode desde que você apresente um repertório sociocultural todo seu antes. Aí sim, sabe para que o texto motivador vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado para exemplificar, para provar, nunca como repertório base. O que é o repertório base? O repertório principal. Ele vai ser utilizado como contribuição de argumentação. Se ele faz isso, aí eu digo, massa. Em comparação aos homens, a tarefa de cuidado. Ela diz, aconteceu no passado, provei que está acontecendo no presente, vou jogar o raciocínio. Atividades desse tipo, que incluem o trabalho com crianças, idosos e pessoas com deficiência, exemplifica que trabalho é esse. Sabe por quê? Porque muitas pessoas recortaram como se fosse somente o serviço ali daquela mulher do lar, o serviço doméstico. Não, tem outros cuidadores. Exemplo apresentado no texto motivador. Texto nota 1000, que é nota 1000, utiliza o texto motivador a seu favor. Assim como as demandas domésticas, assim como as domésticas, não só ela. São comumente vistas como obrigação feminina. De onde é que vem essa mentalidade? Período colonial. Lindo. Isso aqui é lindo. Mas, lamentavelmente, recebe um grau inferior de reconhecimento e de importância. Isso se torna ainda mais claro, quer dizer, de novo, eu quero te provar que isso é problema. Pelo fato de muitas tarefas dessa natureza serem mal pagas ou não remuneradas, o que é extremamente preocupante em um país como o Brasil, o qual apresenta em sua Constituição o direito à dignidade laboral. Fernanda, por que Constituição no final? Tem alguma coisa a ver? Tem, porque ela está falando que eu não tenho um trabalho honrado no sentido de dignidade apresentado pelo Estado. O Estado não faz esse serviço ser digno. Aí eu estou ferindo a Constituição. Minha sugestão, acho um pouco perigoso, mas ela trouxe a linha de raciocínio aqui bem bonitinho. Nós temos o D2 e você vai ficar com esse material e vai dar uma lida. E agora eu vou para a minha proposta 1, para você fazer o paralelo. Tranquilidade? Portanto, fazem-se urgentes medidas de enfrentamento aos impasses da temática supracitada. Minha sugestão, eu não gosto de temática supracitada, não. Coloque o tema.
Viva o seu momento, coloque o tema. Lembre-se de que você pode tangenciar ou ainda fugir do tema dentro da proposta de intervenção, dentro da conclusão. Isso é grave. Proposta de intervenção é analisada quase que sozinha. Por favor. Assim, o Ministério do Trabalho e Emprego deve realizar um registro das principais áreas com presença do trabalho de cuidado. Tal iniciativa será efetivada por intermédio de profissionais do IBGE, porque eu disse que o IBGE que estava fazendo isso lá no D1. Os quais, em parceria com o Executivo, irão às residências onde as mulheres exercem suas atividades e organizarão um auxílio financeiro para ajudá-las. Lá no D2, ele trouxe justamente o que o Estado não estava fazendo. Então, aqui ele diz exatamente o que o Estado deve fazer. Aí ele traz, isso poderá proporcionar melhores perspectivas de vida para o público feminino, de maneira a fragilizar o quê? O machismo e ampliar a igualdade. Porque machismo foi o meu problema no D1 e eu falei que eu não tinha dignidade, que eu havia aí uma disparidade, então não havia igualdade. Para contar, agente, ação, modo meio, detalhamento de modo meio, e aqui eu ainda trago a finalidade. Minha sugestão, a gente pode também trazer 2 propostas ao invés de uma para a gente ter 2 chances de fechar essa nota. Mas aqui está bem tranquilo e bem explicado. Espero que você leia esse texto inteiro, analise causa, exemplo e consequência, porque sim, ele é um bom exemplo para você se espelhar. Curtiram a dica? É isso. Fernandinha, agora eu entendi, mas não foi a redação não. Sabe o que eu entendi, galera? Eu entendi por que é que nós tivemos mais de 450 notas acima de 900 no ano passado. Na verdade, é praticamente todos os alunos que fizeram o seu curso, o curso de redação avançada junto com a AGEU, lá no CPC, no SEB-CPC Isoladas. Galera, só a lembrancinha, antes da gente ir para os comerciais, agora, dias 30 e dia 30 de outubro, 6 de novembro, é NEM on Fire aqui em Teresina, lá no Espaço SEB. Você estará lá junto com a AGEU, o Alex Romero estará junto com o Juscelino e também o Thiago Silva. Eu estarei junto com o Wagner José e o Dimas. Então, é uma equipe fantástica de natureza, de matemática, de humana, de todo mundo, tá bom? E no dia 28, agora, segunda-feira, depois da manhã, na nossa terra, Parnaíba, o Enem on Fire Parnaíba. E lembrando, é um oferecimento do SEV Colégio para a cidade de Parnaíba, porque vai ser um evento gratuito. Isso, eu sou de Parnaíba, certo, gente? Estou bem feliz. Inclusive, posso falar uma coisa rapidão? Pode. Pai, mãe, beijo. Estão me assistindo de Parnaíba. A gente sempre quis fazer isso, chefe. E você tava doida para ir lá, né? Sim, eu quero, viu? Ainda voltarei ali para dar uma aula pelo SEV-CPC. Com certeza. Galera, agora vai ao banheiro, vai tomar uma água e daqui a pouco a gente vai voltar com um momento crucial. É o momento do bate-papo com os professores. Nós vamos tirar dúvidas, vamos dar dicas, bizus e também, uma novidade, Fernanda, nós vamos trazer a dica de quem tirou 1000. A aluna Vitória Castro, nossa ex-aluna, hoje mentora, hoje monitora e hoje também professora do nosso colégio. Ela vai dar dicas sobre como tirar 1000 em redação. A gente volta já. Show! Ah, peraí, Fernanda. O professor Alex Romero pediu para vocês de casa fazer essa questão do desafio aqui, ó. Tá no material, tá bom? Tá aqui a questão, tá aqui o enunciado. Por favor, comece pelo enunciado e depois do intervalo, o gabarito e comentário do professor Alex Romero.